Olha só, é uma notícia do UOL, certo? Fala assim, ó, que as empresas elas vão ser cobradas por saúde mental no trabalho a partir de maio, certo? Então a doutora Adriana vai explicar para a gente como é que vai funcionar isso. São as regras, as novas regras da NR1. Então vamos lá. Adriana, então te passo a palavra agora. O que você trouxe de bom para falar para a gente? Olha só. Primeiro, começar explicando o que é a NR, né? A norma regulamentadora número 1. Ela é a mãe de todas as NRs. A gente tem por volta de 37 NRs, cada um tratando de uma coisa. A NR01, ela traz todos os mapeamentos de todos os riscos no ambiente de trabalho, igual você mesmo disse. Não só o trabalhador da rede privada, mas o trabalhador da servidor público também. O que acontece? A gente tem riscos físicos, né? Ruído, calor. A gente tem riscos biológicos, geralmente os hospitais, as clínicas, né? Tem vírus, bactérias. Os riscos ergonômicos, ou seja, aquelas cadeiras que as pessoas usam, né? Adequadas para que não tenham problemas na coluna. E agora a gente tem os riscos psicossociais para monitorar. Mas o que são esses riscos psicossociais? São a todos aqueles que levam a adoecimento mental. Aí você imagina, mas o que será um risco psicossocial? Todo mundo, quando fala, demanda de trabalho, é a questão de pressão, questão de metas, mas é muito além disso. Vamos supor, esse calor que está fazendo, né? No Brasil inteiro, quem trabalha na rua está sofrendo um risco psicossocial, calor. Isso com certeza afeta essa pessoa mentalmente. Então, a empresa que ele trabalha tem que monitorar esse risco, né, e fazer com que esse trabalhador receba EPIs adequados, equipamentos de proteção, né, individual adequados ou então coletivos, para que ele trabalhe de forma segura. Então, a calor é um risco psicossocial, o frio extremo é um risco psicossocial, uma liderança tóxica, aquele líder que não te deixa falar, que te interrompe o tempo inteiro, aquele líder que não valoriza seu trabalho, é um risco psicossocial. Então, Uhum. houve essa mudança que a partir de 26 de maio desse ano, todos os riscos psicossociais devem ser monitorados e mitigados. Olha só, pessoal, que interessante, né? A partir de 26 de maio, né, os empregadores, vamos dizer assim, que vai ser, eles vão ter que se preocupar com isso, né? Vai passar a ser problema deles. E até então, no Brasil, a gente tem muito isso. Ah, a pessoa ficou deprimida por causa do trabalho, adquiriu um TEP, que sofreu assédio moral. Não, não, isso aí é problema dela, isso aí é genético, tem tudo qualquer desculpa, menos a responsabilidade do empregador, né, em ter evitado isso. E assim, vou introduzir só uma outra perspectiva, gente, aqui como perito, para vocês entenderem, para quem ainda não ficou tão claro o que é a NR1, né? Então, como perito, por exemplo, a gente fazia, né, eu fazia perícia de acidente de trabalho, certo? Então, já fiz, por exemplo, em usinas de cana-de-açúcar, em que uma centrífuga, por exemplo, né, ela explodiu e veio a matar dois trabalhadores na época que eu fiz. Então, eu fui lá para fazer a perícia e você usa uma NR dessas, né, uma norma regulamentadora dessas, porque lá está dizendo quais são as regras para operar aquele tipo de equipamento. Então, quais são os EPIs? Ah, tem que usar um capacete, tem que usar uma luva, e aí você vai ver se essa pessoa estava usando. Se ela não estava usando, por que, que ela não estava usando? É porque não tinha, né? Porque se não tinha e essa pessoa morreu porque não tinha, a culpa é da empresa, por exemplo, né? Agora, será que tinha, a pessoa não usou porque não quis? Então a empresa também tinha que ter fiscalizado que ela estava usando, né? Esse equipamento estava com defeito, a empresa não deu manutenção, então, as NRs olham isso. Então, elas olhavam questão biológica, para as pessoas não se contaminarem, né? Quem trabalha com sangue, com fluido corporal. Olhavam questão de radiação, né, Adriana? Tem as regras também, né, para expor o trabalhador à radiação, risco químico e tudo. Aí agora foi introduzido o quê? Olha, você vai ter que olhar os fatores psicossociais também. Do mesmo jeito que você se preocupa se a máquina deu manutenção e ela não pode explodir e matar o trabalhador, você vai se preocupar
se as condições de trabalho dele, assédio, a pressão excessiva, não vão adoecê-lo mentalmente.